Olá, boa noite. Estou aqui diretamente da Turquia. Eu fiz uma live agora há pouco, eu decidi fazer esse vídeo para ficar um pouquinho melhor daquilo que foi falado nessa live. E eu estive hoje em Pérgamo. Ali é uma das cidades, das 7 cidades, em que o apóstolo João mandou as suas cartas, quando ele teve ali um encontro com o Senhor, a revelação ali do Apocalipse, ali na ilha de Patmos. Eu queria falar um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao 17. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti que algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É interessante quando nós vemos, principalmente esse texto, como pode uma igreja estar numa cidade que era conhecida como o trono de Satanás. Eu estive em Pérgamo ali, eu vi ali as ruínas, e é muito interessante como pode uma cidade desaparecer. Nós não sabemos aonde é a igreja ali, nós não sabemos. Hoje há uma outra cidade chamada Pérgamo, e é interessante que é uma cidade até pequena, mas muito bem montada, muito bem bonitinha até por sinal, mas não tem nada a ver do que as antigas ruínas que aquela cidade tinha. Interessante que o trono de Satanás pode ser que naquela cidade foi levantado o primeiro templo em adoração ao imperador, que era o Trajano. E levantaram ali o trono de adoração ao homem. Também pode ser que ali também era um centro de adoração a outros deuses. Um desses deuses é o deus da cura, cujo o seu símbolo é uma cobra, que quer dizer sobre a medicina. Né? Até hoje é usado ali aquela cobra enrolada no haste da medicina. É interessante isso. Né? E ali houve também a morte de um mártir, chamado Antipas. Diz ali os historiadores que ele foi morto por um método muito brutal. Ele foi colocado dentro de um touro de bronze, e colocaram fogo, e ele foi assado lá dentro desse touro. E é interessante que era um lugar onde havia muita perseguição. Mas o que Jesus falou? Falou: olha, vocês têm resistido a toda essa dificuldade de estar numa cidade que era conhecida como o trono de Satanás. Vocês têm resistido, só que naquele lugar estava nascendo dentro dela algumas influências que poderiam destruir aquela igreja. Havia ali alguns que defendiam a doutrina de Balaão, né, que incitou Balaque, né, a cometer erros, incitou o povo ali a prostituir, o povo ali a servir a outros deuses. Ele se transformou numa pedra de tropeço, e a palavra tropeço é escandalon, uma armadilha, né, algo que iria, não apenas a luta seria de fora para dentro, mas agora a luta seria de dentro para fora. É como que se Satanás mudasse o seu método de agir. Então ali eu vejo também que havia também aqueles que defendiam os nicolaítas, cuja palavra significa aliciadores de leigos. Não é isso que muitas vezes tem acontecido nos dias de hoje? Não é isso que muitas vezes nós temos visto? Adoração a homens, adoração a artistas. Ah, se for aquele artista eu vou, se for aquele pastor eu vou. Hoje muitas vezes se fala mais sobre o homem do que propriamente Jesus, não é verdade? E isso são sinais de muitas vezes de ruínas. Vai chegar a ruínas. Muitas vezes os nossos cultos são voltados ao líder daquela igreja, ao artista que está presente, ao pastor convidado, ou à música. Né? Hoje tem tanto sobre isso que isso nos faz pensar. Eu estava ali andando naquele lugar, ali em Pérgamo, e me fez pensar sobre muitas coisas a respeito da igreja. O que realmente é igreja? É interessante que essa influência
Jesus ele traz uma só solução. Qual que seria a solução? Arrependimento. O que é arrependimento na prática? Mudança de mentalidade. Renovar a minha mentalidade. Voltar a fazer a vontade de Deus. Voltar ao princípio onde nós nunca deveríamos ter saído. Eu fico parando para pensar, estou na Turquia, um lugar tão rico a respeito dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos. Foi aqui que nasceu Paulo, foi aqui que as 7 igrejas estavam, foi aqui que foi em Patmos, que é da Turquia, que João teve a visão do Apocalipse, foi em Tarso da Turquia que Paulo nasceu. Olha quantas coisas, e hoje que nós olhamos a Turquia, quase não tem cristão. Aqui a maioria é islâmico, muçulmano. O que aconteceu com os cristãos? O que tem acontecido com a sua igreja? O que tem acontecido com a sua família? Muitas vezes nós temos deixado valores importantes de lado para seguir uma tradição, ou por medo de uma perseguição, como Balaão sugeriu, ou simplesmente por sermos os politicamente corretos, né, a respeito da nossa fé. E é interessante que Jesus fala, olha, mudem a mentalidade, volte à essência. E ele coloca 3 resultados quando nós assumimos um papel de arrependimento ou de mudança de mentalidade. Primeiro, pedra branca simboliza o quê? Redenção. Na época onde havia os julgamentos, os juízes levantavam uma pedra branca, uma pedra preta. A branca era o quê? Redenção, e a preta era condenação para aquele que estava ali. Então o que Jesus fala, olha, se vocês se arrependerem, haverá redenção. E acima dessa redenção, um novo nome. O que seria esse novo nome? A sua identidade. O que nos falta hoje é identidade. Muitas vezes nós só nos sentimos completo quando estamos na comunhão, quando nós estamos no ajuntamento ou no evento. Só que Deus é muito mais do que um evento, Jesus é muito mais do que um ajuntamento. Ele dá uma nova identidade. Paulo fala, se estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nova criatura. Ele fala sobre o maná escondido também, que é intimidade. É aquele momento que o meu alimento principal não é no ajuntamento, mas é no meu quarto. É no meu encontro com Ele diariamente, com a Bíblia, em oração, na presença dEle. Que essa devocional possa mudar a sua perspectiva. Que essa devocional possa mudar a sua vida. Eu vi as ruínas. Muitas vezes a sua família está em ruína e você não sabe por quê. Muitas vezes a sua igreja está em ruína, você não sabe por quê. Muitas vezes a sua cidade está em ruína. O momento de hoje é mudança de mentalidade, é arrependimento. Que Deus abençoe a sua família. Deixa no comentário o pedido de oração, deixa no comentário algum testemunho, alguma coisa que você tem vivenciado nos dias de hoje. Mesmo se não concordar, deixa no comentário. Eu vou ler, eu vou responder. Estarei aqui na Turquia e todos os dias terá uma devocional. Amanhã falaremos sobre Esmirna. Estou aqui em Esmirna agora e nós vamos falar um pouquinho sobre Esmirna. Deus abençoe a sua família e a sua vida, em nome de Jesus.